Olá, galera. Vou fazer com vocês agora a questão 80 da Unesp de 2023. Um raio de luz monocromática propagando-se pelo ar incide sobre um líquido em equilíbrio contido em um recipiente. É refratado e passa a propagar-se por esse líquido em uma direção inclinada de um ângulo alfa em relação à superfície do líquido, conforme a figura. A tabela apresenta 5 líquidos que podem estar no interior desse recipiente e seus respectivos índices de refração absolutos. Dos líquidos apresentados na tabela, aquele para qual o ângulo alfa assume o menor valor possui fórmula estrutural. Bom, vamos lá. Aqui é uma questão que vai envolver um pouquinho de química também. Vamos ver primeiro essa parte então da refração. Então, no caso da refração, pessoal, ele quer o menor desvio. O que vai acontecer aqui é o seguinte: a gente tem esse raio que está incidindo. Se não tivesse desvio, esse raio seguiria na mesma direção que ele tinha antes. Mas aqui, quando ele sofre a refração, e cuidado que a refração não é o desvio, a refração é a mudança da velocidade de propagação por conta da mudança do meio de propagação, tudo bem? E aí, nesse caso, então, a gente tem um índice de refração do ar aqui de aproximadamente 1, e a do líquido, que é maior do que 1, e aí a gente vai ter um desvio. Quando a gente tem o raio incidindo de um meio menos refringente, ou seja, de um meio com índice de refração menor, para um meio com um índice de refração maior, que é mais refringente, a gente tem uma aproximação da normal. Então, ele veio do menos meio, do meio menos para o meio mais, então a gente vai ter aqui uma aproximação da normal. O ângulo alfa que ele está dando para a gente é esse ângulo aqui, ó. Então, para que esse ângulo alfa seja o menor possível, a gente quer o menor desvio possível. E para ter o menor desvio possível, então, a gente tem que ter a menor diferença entre os índices de refração. Por quê? Bom, eu gosto de usar esse simulador aqui justamente para ilustrar essa questão. O desvio ele não está associado necessariamente com o índice de refração, ele está associado com a diferença entre os índices de refração do meio incidente e do meio onde ele está refratando. Então, se a gente tiver aqui então esse caso, a gente vai ter isso aqui. Ó. Aqui é um exemplo então da refração do ar para a água. Então, vocês reparam que a gente tem aqui um determinado desvio, né? Se eu simplesmente manter o mesmo índice de refração para os dois, ó, eu não tenho desvio nenhum. Agora, se eu aumentar a diferença do índice de refração, então eu vou ter o maior desvio possível. Então, quanto maior a diferença, maior o desvio. Quanto menor a diferença, menor o desvio. No caso da questão, como ele quer o menor ângulo alfa, a gente quer o menor desvio. E para ter o menor desvio, a gente precisa ter o menor índice de refração. Então, a gente pode anotar aqui, para ter o menor desvio, nesse exemplo, ou o menor ângulo alfa, no caso, né? A gente precisa ter o menor índice de refração, já que o índice de refração do ar é de aproximadamente 1. E aí, dentre as alternativas que ele deu para a gente, aqui na tabela, o que tem menor índice de refração vai ser a propanona. Então, o menor índice de refração é a propanona. Só que, além de descobrir qual que é a substância que a gente tem ali, então, nesse caso, a propanona, a gente tem que saber qual que é a fórmula estrutural dela. Então, lembre-se o seguinte, aqui a gente pode ir pelo prefixo. Então, a propanona, ela vai ter aqui, ó, prefixo prop. Então, met, et, prop. Prop vai corresponder, então, a 3 carbonos na estrutura. O an, que a gente tem aqui, ele está me dizendo que entre esses carbonos a gente só tem ligações simples. E o ana que a gente tem aqui, ele está me dizendo que a função é a função cetona. Tanto que ele está falando aqui da acetona, né, que é um dos representantes aqui do grupo da cetona. Beleza, então nesse caso, a função cetona, lembra que ela vai ter os dois radicais. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, os radicais R e R', com uma dupla ligação com
o oxigênio. Então, entre as estruturas que ele deu para a gente, a única que satisfaz essas condições é a da alternativa C. Tudo bem? Bom, pessoal, se ficar alguma dúvida, deixem para mim nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.